Mas antes de chegar na história da escola, antes de chegar nesse patamar, eu era dentista, Uhum. porque todo mundo acho que gosta de saber, acho que a gente que trabalha com meditação, yoga, autoconhecimento, acho que a gente caiu, né, Olha. da barriga da nossa mãe, nasceu e já estava ali, né, fazendo alguma posição corporal, ou então em posição de meditação, e não, né. Então, por exemplo, eu comecei a praticar yoga, eu já tinha 28 anos, né, já era então, tudo que eu fui desenvolvendo corporalmente nos aspectos mais sutis foi bem mais velha, então, já gostaria Uhum. aqui de quebrar a primeira barreira que muita gente tem, que é a idade. Tem muitos alunos que são, né, têm uma idade já mais avançada, 60, 70, e praticam super bem, meditam super bem, então, a idade não é uma resistência, a minha história começou aí, né, dentro desse aspecto com 28 anos. Eu era dentista, sempre tive bastante, atividade ali, né, sempre estava muito conectada, mas sempre senti uma certa incomodação ali, eu sentia muita vontade de ir embora. Então eu fui descobrindo, né, que talvez não tivesse sido uma boa escolha ali, né, eu estava no início da profissão, eu acho que eu atuei por 5 anos aí mais ou menos como dentista, e aí eu fui descobrindo que as posições corporais tinham algo mais. E é por isso que esse tema Uhum. é tão importante para mim, porque foi a forma como ele impactou na minha vida, e eu vou trazer os aspectos desse tema hoje. Então, eu queria, na verdade, ficar mais flexível. Eu queria deixar o meu corpo mais, né, mais confortável. Eu tinha uma bebezinha pequena, eu estava com dor nas costas, eu estava, né, toda, né, a gente brinca aqui, né, capenga anêmica, trabalho de casa, trabalho do lar. E aí eu fui descobrindo que na movimentação corporal eu tinha coisas que eram além do físico, que eu Uhum. sentia que a movimentação me proporcionava uma coisa interna que eu não sabia nem explicar. E aí eu fui pesquisando e fui vendo que a prática de yoga tinha um pouco disso, esse aspecto mais amplo para além do movimento, e fui atrás e fiz a minha primeira formação, nem queria dar aula. E aí eu terminei essa minha primeira formação, já tendo certeza que eu ia dar aula. Fiz essa transição de carreira, nisso eu fiz mais 2 formações, fiz formação, de certificação internacional, né, para poder dar aula em qualquer lugar do mundo, que é Uhum. as formações da Yoga Alliance, e, consegui me desenvolver, né, ao longo desses anos de maneira bastante profunda. Então, desde o início eu sempre tive muitos alunos, sempre trabalhei bastante nesse aspecto do desenvolvimento corporal, mas sem deixar de lado esses aspectos sutis, né, a importância da meditação, da concentração, Uhum. do envolver o aspecto interno para quem quer despertar o externo. Então tem gente que Uhum. não quer despertar o externo, mas para quem quer não tem outro caminho, se você não olhar para dentro, você não vai conseguir despertar o externo. Eu Ah. estava buscando alguns alongamentos para trazer conforto para o meu corpo, para trazer satisfação, assim, sabe aquela coisa: Uhum. "Nossa, eu tô muito parada, eu tô Uhum. muito", né, a gente tem essa sensação intuitiva. Quando a gente Uhum. tá muito parado, a gente se sente menos disposto, né, quando a gente não sente que o nosso corpo tá flexível, a gente diz o quê? "Nossa, tô velho", vai Aham. abaixar, vai pegar um negócio, "Credo, tô crocante", como você falou. A gente associa isso a estar envelhecendo, a ter menos Sim. energia, então era isso que eu estava sentindo. Eu fui buscar Uhum. algo que me trouxesse conforto, energia, e aí eu achava que era isso, que era alongamento. Eu em momento algum Sim. tinha ideia do que era ioga, né, e nem procurei por ioga, né, eu digo que o ioga que me encontrou. Mas sabe que eu também tenho essa experiência, eu e minha esposa, a gente tem essa experiência de as primeiras práticas de yoga que a gente fez foram com uma professora, né, uma amiga nossa, e era justamente para o alongamento, né, era para alongar, e realmente, mesmo que a pessoa não avance no caminho, né, de entender que é uma prática muito mais espiritual do que um simples alongamento, mas funciona, pelo menos para mim funcionou, funciona até hoje, né. Então, Exato. ele começa como uma prática, pode ser de alongamento, e como que dá diferença. E para uma dentista, né, isso é curioso, porque com certeza tem dentistas que vão ouvir esse podcast, e aí fica um convite, né, de que passa muito tempo sentado, né, muito tempo Muito sentado ali, né, tempo. em posições, às vezes, bem Curvado, né, exato. muito. Eu E aí digo é que é bo dentista e manicure, né, dentista e manicure são as profissões que mais ficam curvadas, enroladas, sim. e tem esses efeitos, assim, muitas horas na mesma posição enrolada ali das Uhum. costas, é um desafio. E aí gera muita tensão também, né. E essa é a ideia, né, a gente entender que às vezes a gente olha lá para o objetivo final, para a meta final. Uhum. Então sim,
A meta da meditação é conquistar uma grande imobilidade. Então, através da imobilidade, eu vou avançar dentro das etapas, dos estágios da meditação, né? Então, dentro da linhagem que eu estudo e que eu dou aula, que é baseada no yoga antigo, a gente tem o Pratyahara como primeira etapa, que seria a abstração dos sentidos, aquele momento em que eu... Imagina que eu sentei, né? Sentei, parei quieto, assumi a minha posição de meditação, fiquei imóvel. Eu teria nesse primeiro momento que conquistar Pratyahara, que seria a abstração dos sentidos. Então eu não me desligo do mundo, eu sei que o mundo está ali, mas eu vou afastando, a minha consciência vai se afastando um pouquinho da percepção dos sentidos. Quando eu mantenho esse estágio, eu avanço para o estágio seguinte, que é a concentração. Eu consigo colocar foco em uma coisa, seria o estágio 2, né? E aí vem os objetos de meditação. Pode ser um som, pode ser alguma coisa aí que eu vou escolher para meditar. Mantendo a concentração, então tem essa palavra manutenção que é bem importante para você avançar de um estágio para o outro. Mantendo a concentração, eu avanço daí sim para o terceiro estágio, que seria a meditação, que seria esse estado elevado de consciência, que eu só vou conseguir manter quando eu mantenho a concentração. Então, mantive a concentração, pulei para a meditação. Várias vezes eu digo, né, a gente medita, mas a gente não consegue sustentar a meditação. Logo, a gente sai dela, né? Então, mantendo esse estado de meditação, aí eu vou para a última etapa, que seria a meta do yoga, que é o estado de hiperconsciência, a gente chama de samadhi, né, que seria alcançado depois de muitos anos de prática, muitos anos de meditação. Então pensa, como é que eu vou alcançar tudo isso? Como é que eu vou manter tudo isso se eu sento a minha bunda no primeiro minuto de meditação? A gente pensa, gente, não vai ter uma almofadinha nessa prática? Aí começa, nossa, minha virilha, nossa, será que ontem eu carreguei peso? Aí começa, nossa, meu joelho tá flexionado, que é uma coisa. Aí a lombar começa a dar uma fisgada na anca, né? Como é que a gente vai avançar por todas essas etapas se eu não conseguir conforto corporal? Então, o movimento, esse movimento corporal, ele vem para trazer recursos. É como se fosse o solo fértil, né? Você só vai conseguir meditar, né? Plantar ali a sementinha da meditação se você tiver um solo fértil. Esse corpo confortável, ele vai permitir a você meditar. Então, por isso a importância de você associar. E outra, aquilo que você falou, né? Eu, às vezes, tenho uma agitação interna muito grande e eu preciso dar vazão. Então, as práticas do yoga antigo, elas têm movimentações mais intensas, buscando realmente lapidar o corpo, buscando realmente melhorar a flexibilidade e força, para você chegar na hora da meditação e tá aqui, meu Deus, coisa boa ficar em pé. E aí você vai conquistando uma lombar mais forte, glúteos mais fortes, que vão permitir você passar um bom tempo sentado. E aí você vai pensar, que corpo? Quem é meu corpo na fila do pão? Meu corpo tá maravilhoso. O corpo, ele não pode ser alguma coisa presente na sua meditação o tempo todo. Você tá meditando, mas aí o corpo tá ali, sabe? Igual criança, quem tem filho pequeno, que a gente vai fazer uma coisa, vai no banheiro e o filho tá na porta ali. Você tá sozinho, mas não tá. O filho tá ali, né? Opa, tudo bom? Já saiu do banheiro. Então, o corpo não pode ser essa criança pequena que fica chamando a nossa atenção quando a gente tá tentando fazer alguma coisa. O corpo, ele tem que... A gente realmente tem que conquistar essa liberdade, ou seja, essa ausência por alguns instantes do corpo físico, para que a nossa consciência possa se direcionar. Então, fazer as pazes com essa movimentação do corpo vai nos dar as condições para conseguir ficar imóvel. A gente tem que lembrar que os sentidos, eles são as nossas pontes de comunicação com o mundo externo. Então é como se eu entrasse ali no meu painel de comando, na minha central de controle aqui, minha, e eu desligasse, olha, vamos fechar as portas um pouquinho com o mundo externo. A gente vai continuar a ouvir alguns ruídos externos, né? Vai continuar, os sentidos, eles continuam funcionando, a gente não apaga, né? Que a gente apaga, a gente a gente está inconsciente. Mas a gente vai criar um certo afastamento. Então, essa seria a primeira etapa. Sim, é muito importante ela. Eu tenho falado bastante sobre isso também, que a primeira base, eu acho que é a estrutura física, né? Você não vai fazer um movimento emocional que você perceba um movimento mental, muito pelo contrário. Mas um movimento físico, sim. É a primeira ideia, né? Eu gosto sempre de citar o meu mestre, que ele fala que meditação começa antes de meditar. Total. Sim, total, né? Começa Para o antes de... yoga antigo é isso, não tem como. Você vai criando, né, as conexões necessárias para chegar na meditação.
Você não cai de paraquedas na meditação. Para nós, a meditação é como se fosse o topo da montanha, né? Você não vai voando para o topo da montanha, você vai construindo a sua caminhada, que às vezes é árdua, para conseguir chegar no topo da montanha e meditar. Não teria como você extrair, né? Então não existe yoga sem meditação para esses estudos do yoga antigo, né? Não tem como ter essa separação. Você precisaria contemplar essas etapas prévias para de fato você conseguir meditar. E é bom a gente prestar bem atenção nisso, para quem não, às vezes tem um pouquinho de dificuldade, né? Não consigo me concentrar, não consigo ficar com o corpo parado, dói tudo, tá crocante, né? Exato. Tem que começar a prestar atenção nisso. E às vezes, Vivi, não sei se você também passa por isso, ou passou, ou orienta, né? Às vezes a pessoa ela tem um pouco de problema de saúde, ou ela tem algum desafio, não chama de problema, chama de desafio de saúde, a saúde física não está tão boa, isso também interfere na prática. Faz sentido isso? Total, total. Justamente a gente trabalha essa conexão, né, muito do corpo aliado às emoções e à mente. Então, às vezes, né, a gente está abatido, está triste porque está doente, está triste porque está com problema de saúde ou está preocupado. Muita da nossa atenção, da nossa mente, vai se direcionar para essa doença, para esse desafio. Muito das nossas emoções vão se direcionar para esse desafio. E aí, dentro dessas emoções mais latentes, desses pensamentos mais latentes, você tenta meditar. E aí é uma briga interna ali, né? Um conflito interno. É um desafio. Sempre tem desafio, né? Só muda, eu sempre brinco. Você nunca senta para meditar e é uma santa paz de Deus. Vai ter algum desafio ali que você vai ter que lidar com ele e seguir no seu caminho ali de concentração. Mas tem que ser prazeroso, sempre digo, né? Tem que ser prazeroso. Tem dias, né, que eu brinco também que a gente tem que aceitar que nossa mente está cheia de coisa, que a gente não consegue concentrar em nada, que a gente quer pensar. Eu sempre brinco, né? Falo para as minhas alunas, eu digo, então pensa, então vamos pensar em tudo que é coisa, deixa ver os pensamentos, as viagens, as ideias. Eu fico aqui imóvel. Quem olha de fora eu estou meditando, mas internamente está uma festa dentro de mim. Tem vezes que isso vai acontecer e está tudo bem, está na jornada de qualquer pessoa que está treinando, que está buscando meditar.